O livro do Apocalipse é, sem dúvida, uma das partes mais enigmáticas e intrigantes de toda a Bíblia. Escrito por João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, o Apocalipse não é apenas um relato sobre o fim do mundo, mas uma revelação profunda sobre o triunfo final de Deus, a batalha espiritual que acontece desde o princípio dos tempos e o destino eterno da humanidade. Muitos leem suas páginas com medo, outros com fascínio, mas poucos compreendem o verdadeiro significado das suas visões. Os símbolos, as bestas, os selos, as trombetas e as taças do juízo são para muitos mistérios indecifráveis. No entanto, quando olhamos para o Apocalipse com olhos espirituais, percebemos que ele revela mais sobre a vitória de Cristo do que sobre a destruição da terra. Vamos então mergulhar nos principais mistérios do Apocalipse, aqueles que poucos realmente compreendem, e entender o que eles significam para os dias de hoje. O significado do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Ou seja, o objetivo do livro não é esconder, mas revelar. João escreveu o Apocalipse para encorajar os cristãos que enfrentavam perseguições severas do Império Romano, mostrando que, apesar do sofrimento, Deus continua no controle da história. Portanto, antes de pensar em destruição e caos, o leitor deve compreender que o livro fala sobre a esperança final, o dia em que o mal será derrotado e Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Os 7 selos e o início dos julgamentos. Um dos grandes mistérios do Apocalipse são os 7 selos do livro que está nas mãos de Deus. Apocalipse 5. Somente o Cordeiro, Jesus Cristo, é digno de abri-los. Cada selo revela um acontecimento que marca a sequência dos julgamentos sobre a terra. Os 4 primeiros selos revelam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Eles representam a conquista, a guerra, a fome e a morte, forças destrutivas que acompanham a humanidade ao longo da história. Muitos acreditam que esses cavaleiros são apenas símbolos do fim do mundo, mas a verdade é que eles representam a consequência do afastamento do homem de Deus. Sempre que a humanidade rejeita a verdade divina, o mundo mergulha no caos. E esses cavaleiros cavalgaram ao longo dos séculos, se manifestando de diferentes formas. As trombetas e as taças da ira. Depois dos selos, vêm as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Cada uma delas simboliza juízos específicos sobre a terra, desastres naturais, pragas e perturbações cósmicas. Embora muitos leiam esses textos de forma literal, há uma camada espiritual profunda aqui. As trombetas não falam apenas de catástrofes físicas, mas de alertas divinos. São avisos de Deus à humanidade para que se arrependa antes que o juízo final se cumpra. O toque das trombetas ecoa como um chamado à consciência. O Criador não destrói sem antes advertir. Ele sempre dá à humanidade uma chance de se voltar para Ele. As taças, por sua vez, representam o momento em que o tempo da misericórdia chega ao fim e a justiça divina é finalmente derramada. Esse é um dos mistérios mais duros do Apocalipse. Deus é amor, mas também é justo. A besta, o falso profeta e o anticristo. Outro dos grandes mistérios que intrigam milhões de cristãos é a figura da besta e do falso profeta. Em Apocalipse 13, João descreve 2 bestas, uma que sobe do mar e outra da terra. A primeira representa um poder político e espiritual que se opõe a Deus, e a segunda, um poder religioso que engana o mundo. Juntas, elas formam o sistema do anticristo, uma estrutura global que nega a Cristo e seduz as nações com falsas promessas de paz e prosperidade. A Bíblia diz que a besta obrigará todos a receberem uma marca na mão ou na testa, o famoso número 666. Muitos tentam identificar esse número com pessoas ou governos específicos, mas a mensagem central é espiritual.
666 simboliza a imperfeição humana elevada ao máximo, o homem tentando ocupar o lugar de Deus. Enquanto o número 7 representa a perfeição divina, o 6, repetido 3 vezes, mostra a tentativa humana de imitar a divindade sem jamais alcançá-la. A prostituta da Babilônia. Em Apocalipse 17, surge outra figura misteriosa, a grande prostituta chamada Babilônia. Vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, ela representa a corrupção espiritual e moral do mundo. A Babilônia não é apenas uma cidade, mas um sistema global de engano, idolatria e materialismo que seduz as nações. Ela mistura fé com poder político, religião com comércio e usa a aparência de santidade para esconder sua decadência. Esse é um dos mistérios mais atuais do Apocalipse. Vivemos em uma era em que o brilho da riqueza e o poder da mídia têm desviado o coração de milhões. A Babilônia moderna está viva, não em um lugar físico, mas em toda a ideologia que substitui Deus por prazeres, status e poder. Mas a Bíblia é clara, sua queda será repentina. Caiu a grande Babilônia. Diz o texto sagrado, Apocalipse 18:2. Os 144.000 e o povo fiel. Entre as visões do Apocalipse, um número chama a atenção, 144.000. Muitos se perguntam quem são essas pessoas. São os salvos? São judeus literais? A interpretação mais aceita é que os 144.000 simbolizam a totalidade do povo de Deus, representando aqueles que permanecem fiéis mesmo diante da perseguição. O número é simbólico, 12, número das tribos de Israel, vezes 12, os apóstolos, multiplicado por 1000, plenitude. Em outras palavras, representa a igreja verdadeira, o povo redimido, não por religião, mas por fidelidade ao Cordeiro. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14:4. A Batalha do Armagedon. Poucos mistérios despertam tanto interesse quanto o Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal. O nome vem de Har Megido, uma planície em Israel, onde ocorreram batalhas históricas. Mas no Apocalipse, o Armagedon é mais do que uma guerra física. Ele simboliza a culminação da luta espiritual entre as forças de Deus e as forças das trevas. Será o momento em que o mundo inteiro estará dividido, não por política ou nação, mas por lealdade, aqueles que seguem o Cordeiro e aqueles que seguem a besta. A boa notícia é que o Apocalipse não termina com destruição, mas com vitória. O Rei dos Reis aparece montado em um cavalo branco e com uma espada que sai de sua boca. Ele derrota o mal de uma vez por todas. Apocalipse 19:11-16. O julgamento final e o novo céu e a nova terra. Depois da vitória sobre o mal, vem o julgamento final. Todos os mortos ressuscitam e comparecem diante do trono de Deus. Os livros são abertos e cada um é julgado conforme suas obras. Esse é um dos momentos mais solenes do Apocalipse. Não haverá engano, favoritismo ou esquecimento. Deus revelará tudo e cada pessoa verá o resultado de suas escolhas. Mas logo após o juízo, João tem uma das visões mais belas de toda a Bíblia. Um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem das coisas desaparece. Não haverá mais morte, dor ou lágrimas. Deus habitará com seu povo e a eternidade começará. O que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Esse é o verdadeiro centro do Apocalipse, não o medo, mas a promessa da restauração final. O verdadeiro propósito do Apocalipse, o maior erro que muitos cometem, é ler o Apocalipse com curiosidade, mas não com fé. O livro não foi escrito para assustar, mas para preparar e fortalecer. Ele nos mostra que, por trás de todo o caos do mundo, existe um plano soberano. Nada está fora do controle de Deus.
E mesmo quando as forças do mal parecem dominar, o Cordeiro continua vitorioso. O Apocalipse é, acima de tudo, uma carta de esperança para o povo de Deus. Ele nos lembra de que o sofrimento tem um fim, o mal tem prazo e a vitória já foi conquistada na cruz. Conclusão. Os mistérios do Apocalipse continuam a fascinar e desafiar nossa compreensão. Mas o verdadeiro segredo está em quem lê com coração humilde e olhos espirituais. Enquanto o mundo teme o fim, o cristão espera a volta do seu Senhor. O Apocalipse é o testemunho final de que a história humana não termina em destruição, mas em redenção. Em meio a guerras, crises e confusão, uma verdade permanece. Jesus Cristo reinará para sempre e todo joelho se dobrará diante dele. A revelação não é sobre o fim, é sobre o começo da eternidade.